Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Meu nome é Ariane Amorim, fundadora do método Infinito Ela, e este espaço é reservado para você, com autoridades, vida real, conhecimento. E hoje eu estou com uma convidada de luz, uma convidada que enche o meu coração de alegria em recebê-la na minha casa. Seja muito bem-vinda, Carol. Amém. Gente, é uma alegria, um privilégio imenso estar aqui com vocês. E eu sei que nada do que nós vivemos aqui é por um acaso, tudo existe um propósito. E eu sei que hoje nós vamos desvendar o propósito que Deus tem para esse dia aqui, né? Carol maravilhosa, Carol sempre feliz e com a presença de Deus, né? Amém. Então, você sabe que você é oração, você é resposta das minhas orações, né? Amém. Me apresente os seus. E hoje nós vamos falar de identidade. A Carol, ela é especialista nisso. Ela é fundadora do Instituto. Carol, fala para as mulheres desse Instituto das Honradas. Na verdade, assim, esse instituto nasceu quando eu comecei a entender a minha verdadeira identidade, né? Eu andava muito perdida e Deus ele me arrancou de uma rota que eu mesmo tinha criado para mim e me colocou no verdadeiro propósito de uma rota que ele tinha para mim. Então, eu entendi que a identidade ela estava muito mais ligado a questões espirituais do que emocionais. Afinal, enganoso é o coração, né? Quem o conhecerá? Então, o Instituto Honradas, ele tem como uma pauta a maturidade e o crescimento da mulher, tanto biblicamente, espiritualmente, emocionalmente. Então, nesse instituto, a partir do ensino, nós aprendemos quem nós somos, por que nós fomos criadas, e a partir daí viver a vida de uma forma mais leve e suave. Né, que é assim como Jesus disse, né, que o que ele tem para nós é leve, é suave, não tem peso. Então, o Instituto Honradas ele nasceu para isso, para desenvolver uma geração mais madura em seu propósito. Inclusive, eu sou aluna, né, da Carol. É, E eu quero recomendar para todo mundo, porque é libertador quando você sabe quem você é. eu falo assim que o instituto ele nasceu para devolver às mulheres uma coroa de honra, né? Uma coroa de honra que foi arrancada delas. E a gente sempre costuma dizer para elas assim, ó, levanta a cabeça para a coroa não cair, né? Então a gente usa muito essa figura de honra como uma coroa que não é dada pelos homens, né? Mas é dada por Deus a nós. Que lindo, um trabalho lindo, viu, Carol? Parabéns, parabéns mesmo. Carol, eu queria que você falasse como que as mulheres percebem que estão perdidas. Eu falo que quem não tem identidade anda perdida, né? Então não tem um destino para ir. Elas se perdem primeiro em si mesmo, então elas não se reconhecem mais. Por que que eu faço o que eu faço? Por que que eu estou buscando o que eu estou buscando? Né? Elas se olham no espelho e não se reconhecem. Então, essa essa desconstrução parte a partir da comparação. Porque quando a mulher ela começa a se comparar, a gente entende que ela não tem uma identidade própria construída, né? E o mundo ele prega muito isso para nós, né? Ele tem já uma identidade do mundo, né? Existem duas identidades aqui. Então, existe uma identidade que o mundo quer impor em mim e que eu preciso ser algo que é mostrado, mas não é vivido. Então, é mostrado muito nas redes sociais o que eu preciso ser para ser vista, validada, amada, alcançada. Então, como existe uma ausência aqui dentro do meu coração em busca disso, em ser amada pelas pessoas, em ser vista, o mundo me apresenta uma identidade para que eu seja. Então, ele começa a manipular a minha forma de andar, a minha forma de vestir, a minha forma de falar, a minha forma de se comportar, e eu vou me moldando aquilo. E aí, na contramão, vem a própria palavra, ou Deus dizendo: não, não é a identidade que o mundo tem, porque a identidade que o mundo mostra cansa, porque a gente vai numa luta frenética em busca de ser validada pela identidade do mundo, e isso cansa, é onde a gente se choca. E o que acontece é que as pessoas mostram hoje nas redes sociais uma vida
linda, maravilhosa. Porque essa identidade do mundo ela é mascarada, né? É uma roupagem que a gente coloca. Então a gente veste dessa roupagem de uma identidade que o mundo apresenta e que não somos quem nós fomos criadas para ser. E aí isso nos faz nos perder, porque entra a comparação, porque sempre vai ter alguém melhor. Sempre vai ter alguém que pode mais, sempre vai ter alguém que faz mais. E aí, quando eu olho para aquilo e eu olho para a minha vida e eu percebo que eu não consigo alcançar aquela realidade, eu vou me comparando e vou me perdendo naquilo que é para mim. E aí que ela começa a se perder. Qual exercício você falaria para as mulheres fazer quando perceber que elas já estão se perdendo? Ou se elas nem se encontraram? Eu falo que existem três coisas que nós podemos fazer, né? Primeiro, a nossa identidade só será encontrada em Deus. É aquele que nos criou, né? Então, Sim. se a gente for olhar para a palavra, Jeremias 1,5 vai dizer que antes de nós sermos criadas no ventre da nossa mãe, Deus nos escolheu. Deus nos deu um propósito. Então, antes de eu ser gerada na terra, eu fui gerada no céu. Então, a minha raiz não é aqui, a minha raiz é lá. Então, eu só vou conseguir encontrar a minha verdadeira identidade quando eu tenho proximidade com o Deus que me criou. É como se fosse um espelho. Quanto mais próxima de Deus eu sou, mais eu me enxergo. É como se Deus fosse o espelho de quem eu sou. Sim. Quanto mais eu estou nele, mais eu me reconheço. Quanto mais eu estou nele, mais eu me vejo. Quanto mais eu estou nele, mais o meu propósito é vivido. Segundo, 10 minutos por dia de você com você mesmo. Então, silencie, é possível, sendo mãe, não sendo. Tire 10 minutinhos para você, toma aquele banho demorado, Eu sempre falo isso. né? Toma aquele banho demorado. Eu falo que a solitude é muito boa para construir, né, um silêncio interno que os barulhos do lado de fora afeta às vezes, né? Sim. Porque o barulho externo ele afeta a nossa identidade. Então, quando a gente entra para esse ambiente de solitude, onde a gente sempre costuma dizer, né, prega para ti mesmo, conversa com você mesmo. A gente vê muito na Bíblia, né? Principalmente o salmista Davi falando com ele mesmo, ó, minha alma aquieta aqui dentro. Cala-te, minha alma. Ó, diminui aí a sua agitação, porque a gente precisa falar com a gente mesmo, né? E segundo, meditação. Precisa meditar na palavra, a gente precisa meditar com Deus. Eu falo que esses três são três pilares muito importantes. Que muda uma pessoa, né? Muda. Vamos convidar as pessoas a experimentar, a ter essa experiência com essas 3 dicas. Muda a vida, cara. A partir do momento que você tem a conexão com Deus, eu acredito assim, que tudo flui. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo será acrescentado, né? Todas as coisas. Não, as pessoas entendem que fazem o reverso, né, Carol? Eu falo que a gente se apega demais às coisas da terra, né, Ari? Então, assim, a gente acha que tudo começou aqui, que tudo vai terminar aqui. Então a gente vive uma vida tão frenética em busca das coisas daqui, e a gente esquece que se eu buscar primeiro o reino de Deus, todas as demais coisas vão ser acrescentadas a mim. Então, quando fala de todas, é literal. Isso é realmente todas as coisas, né? Mas a gente se perde nesse mundo aqui. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. E não é o mundo criado, é o mundo sistema. Sim. Esse sistema de mundo corrompido já está no maligno. E o que que ele faz? Ele engana, ele rouba, ele manipula, ele fere, ele cansa. Ele é invisível aos olhos, mas ele é real, ele existe. Ele está na rede social, ele está no trabalho, ele está nos sons que a gente ouve, ele está em todos os lugares. Então, se a gente não tiver a consciência de que nós não somos daqui, que nós viemos do céu para cá, que nós temos um Criador que nos criou e já nos deu um propósito, a gente se perde nesse sistema de mundo. Aí a gente é manipulado facilmente, a gente é enganado facilmente. Se frustra, né? É, porque a gente cria uma expectativa de uma coisa irreal, Sim. uma coisa que não existe. E, né, e a gente foi tão manipulado por aquilo que a gente acredita que aquilo é real e tenta viver aquilo, mas não dá para chegar naquele ponto, né? Não. Carol, a maternidade ela é cansativa.
e ela acelera esse processo da mulher se perder, né? Que ela vive a vida para os filhos, né? Pelo menos a maioria. Qual conselho você daria para essas mulheres que estão na maternidade, as típicas? A maternidade, ela é cansativa e ela acelera esse processo da mulher se perder. Qual conselho você daria para essas mulheres que estão na maternidade e estão perdidas? Eu diria para elas que maternidade não é identidade. Maternidade é uma estação que precisa ser vivida de uma forma leve e com propósito. Lembra que eu falei antes que antes dessa criança, desse filho ser gerado no ventre da mãe, ele foi gerado em Deus primeiro, e essa criança também tem o propósito como a mãe tem. Então, se ela entender que não é quem ela é, primeiro que ela não deixe de ser quem ela é, de ter o tempo de solitude dela. E segundo, ela se entrega de uma forma mais leve porque ela entende que aquele propósito precisa ser cumprido e tem um tempo determinado para aquilo. Então, isso se torna mais leve. Então, o que eu diria para você, mamãe, sendo mamãe atípica ou não, que a maternidade não é a sua identidade, não é quem você é, mas é uma missão e um propósito que Deus te deu. Lindo, né? Porque eu acredito assim, Carol, quando a mulher se encontra A gente se cobra, né? muito, se culpa o tempo inteiro. Então, as mães precisam se encontrar, porque uma mãe feliz, a família feliz, o casamento feliz. Com a maternidade, dificulta muito o casamento, né? E qual conselho, qual dica você daria para o casamento? Que a mulher sábia tem que ter no casamento para edificar o lar? Eu falo que é os frutos que geralmente a gente apresenta, né? Porque o casamento, se a gente não tiver uma identidade firmada, a gente sempre vai voltar para a questão da identidade, porque é sempre parte de quem nós somos. Tem uma história muito legal na Bíblia que fala sobre Abigail e Nabal, que tinha dentro de uma construção de casamento um homem tolo e uma mulher sábia. Então, eu sempre costumo falar assim para as mulheres que a minha sabedoria não depende da tolice ou da sabedoria do meu marido. Porque não é sobre o ambiente em que eu estou ou a convivência que eu estou inserida, mas é a partir da identidade de quem eu sou. Então, eu sou sábia, apesar do outro ser tolo. Eu tenho sabedoria, apesar do outro ser sábio. Né? Então, quando eu tenho essa convicção de quem eu sou e que essa sabedoria parte de mim, eu apresento frutos que moldam o outro, contamina o outro para aquilo que é bom. Né? 1 Pedro 3 diz que quando a mulher ela está dentro de um relacionamento onde existe um homem tolo, vou usar porque nós estamos entre mulheres aqui, Sim. então vou aplicar a questão da tolice ao marido, mas quando existe um marido que não conhece a Deus, ou que tem essa questão mais complicada de lidar, que esse marido ele não é ganho através das palavras, mas ele é ganho através do seu testemunho de vida, do teu comportamento, das suas ações. Só que não tem como eu produzir fruto bom se eu não sou curada do lado de dentro. Porque a essência que habita dentro de mim é o que eu vou conseguir jorrar para o lado de fora. Então, se existe vida, eu vou produzir vida. Mas se existe morte, eu vou produzir morte. Então, o que habita dentro de mim? Essa identidade aqui, ela está bem construída ou ela foi afetada? Né? E aí, quando a gente fala dessa questão de afetar o que está do lado de dentro, na construção de um casamento, eu dou o que eu tenho. Então, eu preciso ter equilíbrio. Olha o que uma mulher precisa ter para manter um casamento saudável: mansidão, domínio próprio, temperança, longanimidade, amor. E você consegue entender comigo que nada disso é construído na terra? Isso são frutos do Espírito. Então, olha a gente voltando para Deus de novo ali. Não tem como eu produzir isso e ter tudo isso para manter uma família, um casamento saudável, se eu não estou em Deus. Porque o ser humano, por si próprio, não produz esses frutos. Olha só, a Bíblia diz é fruto do Espírito, não é fruto meu. Então, a partir do momento que eu tenho, que eu estreito esse relacionamento com o Espírito, eu entendo que a consequência disso são frutos que eu vou produzir.
Então, se existe briga dentro de casa, mas eu tenho domínio próprio, qual que é a minha atitude? Isso é um fruto, Fruto. né? Se existe desconfiança dentro de casa, mas eu sou próxima ao Espírito e eu produzo o fruto da longanimidade, qual é o fruto que eu vou apresentar? Então, tudo começa em Deus. Se fosse para a gente resumir toda a nossa conversa, todo o nosso bate-papo aqui, tanto na maternidade, quanto no casamento, quanto na identidade, quanto nas emoções, o que a gente precisa entender é que tudo começa em Deus, nada começa na terra. Lindo e forte, né? Porque você vai conseguir prosperidade, você vai conseguir saúde, amor, ter um bom casamento, colocando o joelho no chão e orando, né, Carol? Olha só, existe uma promessa linda que ele fez, né? A Bíblia fala que o plano do Senhor para nós, ele é bom, ele é perfeito e ele é agradável. Se a gente olha para a nossa realidade de vida e a gente está percebendo que não está sendo bom, não está sendo perfeito e não está sendo agradável, quer dizer que alguma peça desse quebra-cabeça está fora e ela precisa ser ajustada. O que está faltando, Sim, né? Então, assim, se eu sei que o plano de Deus é bom para mim, por que que eu tento fugir desse plano? Por que que eu corro desse plano? Por que que nós temos dificuldades em obedecer? E aí, quando a gente sai desse campo de obediência, a gente vive uma vida de sacrifício. E a gente se sacrifica para conquistar, a gente se sacrifica para ter, a gente se sacrifica para crescer, enquanto o Senhor está dizendo aqui, ó, calma, eu tenho, o meu plano para você é bom, o meu plano para você é perfeito, o meu plano para você é agradável. Então, sai desse lugar de sacrifício que você tá e vem para cá. Vem para esse lugar aqui. exatamente. Carol, você fala no curso sobre as vozes internas? Como que a gente consegue distinguir o que são essas vozes internas pro lado bom ou do lado mal? Essas vozes gritam, né? Grita. A gente sempre vai voltar para Deus, porque, como eu disse, tudo começa em Deus. E a Bíblia diz que a ovelha, ela ouve a voz do seu pastor. Quanto mais próxima de Deus eu sou, é mais fácil de discernir com quem eu estou falando e a quem eu estou ouvindo. Porque a voz que é de Deus, ela traz paz e segurança. A voz que não é, causa dor, causa dano, traz medo e traz insegurança. Então, quanto mais próxima de Deus, por exemplo, vou usar um exemplo muito legal aqui, né? Você conhece nitidamente a voz do seu filho. Sim, Qualquer lugar que você estiver sozinha e que você ouvir a voz dele estando longe, você vai perceber, olha, ele está aqui, ele tá aqui. tá aqui. Por quê? Porque você tem intimidade, Sim, né? Então, é uma linha muito fina, né? Entre Deus, será que é Deus que está falando comigo? Ou será que é a voz da minha razão? É a voz da minha consciência, é a voz do meu orgulho? E aí entra essa questão da proximidade com ele, porque tudo começa nele. Eu acho que essa é a frase que eu vou falar literalmente aqui todas as vezes. Tudo começa nele. As ovelhas reconhecem a voz do seu pastor, que é Deus. Então, se eu estou próximo a ele, quando ele fala comigo é audível, eu falo: olha, Deus está falando. sim. Você vai sentir no seu coração. É, A maternidade, que nós trabalhamos aqui, as mulheres se cobram muito, Carol. É uma cobrança o tempo inteiro de ter que dar conta de tudo. Dar conta da casa, dar conta do marido, dar conta dos filhos. O que você diria para essas mulheres? o que nós precisamos entender aqui é que nós não somos Deus, né? O único que tem todo o poder, que é onipotente, é Deus. Então, quando eu entendo que eu não tenho poder para vencer todas as coisas, eu me encontro nele. Vamos voltar para ele de novo? Ele é o todo-poderoso, não eu. Então, a gente tem um perfil muito controlador porque o mundo impõe isso sobre nós, né? Então, a gente tem que dar conta da casa, do marido, da família, dos filhos, do trabalho, da sogra, do cachorro, do papagaio, né? Então, a gente vai tentando abraçar um mundo, talvez para ser validada. Sim, aceita. Eu quero ser validada, eu quero ser aceita. Então,
como existe essa ausência aqui dentro, eu preciso provar o meu valor de alguma forma, né? E aí eu provo o meu valor pela força. E a gente esquece que o nosso valor, ele não é provado pela força, mas ele é provado em quem nós somos em Deus. Carol, uma coisa muito importante que é as pessoas ao nosso redor, né? Então, eu percebo assim, quando você é uma pessoa que está com pessoas fofoqueiras, que falam mal de outras pessoas, pessoas negativas, isso atrasa muito o desenvolvimento da pessoa, né, Carol? Eu vou contar uma coisa muito legal que aconteceu faz há pouco tempo na minha família. A minha família sempre foi muito conturbada. Todas as irmãs entre si brigavam, as minhas tias, e ficavam muito tempo sem se falar. Aquele lar disfuncional. E aí, até a minha mãe que teve essa ideia da gente ter um grupo de oração das mulheres da minha família. Então, tem uma que está em Portugal, uma está em Campo Grande, outra está em Andradina, então cada lugar tem uma. E está sendo tão legal que nós conseguimos se reunir todos os domingos e cada uma tem que falar uma palavra. Uau. E mudou a nossa relação. E eu achei muito legal isso, que esse ambiente de falar de Deus tá muito legal. Porque tudo começa. Em Deus. E a gente conseguia assim, ó, hoje eu vou falar, então a gente se programa. Não é muito tempo, então a gente fala uns 15 minutos, a gente faz uma oração, a gente conversa entre a gente, fala a palavra do dia, e aí beijo, bom domingo para todo mundo. E aí isso está se repetindo. Então eu percebi na pele que quanto mais eu faço isso, mais sede de Deus eu tenho de buscar, de levar para elas quando é o meu dia de falar, sabe? Então eu percebo que para você que quer fazer uma diferença na tua família, ou muda seus hábitos, né? Muda as pessoas ao seu redor. Não fica falando de uma. Quando uma vir falar mal de alguém para você, fala, ai, eu não quero ouvir. Assim, eu sei quem eu sou, Isso, né? Eu sei quem eu sou e eu não me corrompo com o meio em que eu estou inserida, né? sim. Então, se eu sei quem eu sou, o que os outros fazem, não vai me contaminar do lado de dentro. Provérbios 4:23 fala que, acima de todas as coisas, o que nós devemos guardar é o nosso coração, porque do nosso coração que procede as fontes da vida. Então, se eu estou em um meio, né, onde o meu coração ele está sendo contaminado através das atitudes, das fofocas, das mesas, das falácias, esse coração aqui ele precisa ser guardado, né? Porque se a gente for seguir Provérbios 4, ele vai ensinar como guardar o coração com aquilo que eu estou vendo, com as coisas que eu estou ouvindo, nos lugares onde eu estou inserida, onde as minhas mãos estão tocando. Então, se aquilo está me contaminando, eu preciso levantar daquela mesa, porque aquela mesa não pode fazer parte do meu ciclo, né? Ou se aquilo está me contaminando e eu preciso permanecer naquela mesa, eu preciso ser Jesus para aquela pessoa. Então, o ciclo daquela mesa não pode me contaminar, eu contamino. Então, eu não posso ser contaminada, eu preciso contaminar. Precisa fluir de mim, deve ser uma essência que cura e sara. Entende? O que flui de mim é uma essência que molda. Então, quem está do meu lado, se eu carrego uma essência do céu, quem está do meu lado precisa ser moldada por essa essência. Então, eu preciso revelar Jesus para você. E aí você precisa se tornar uma pessoa melhor por estar comigo. Então, essa essência vai constrangendo, essa essência vai moldando. Nós vamos deixar uma dica para você. No seu trabalho, na sua casa, no seu casamento. Leve uma palavra de amor, de compreensão. Não discute coisa ruim. Não fale mal de ninguém, né, Carol? Vamos fazer a diferença na vida das nossas pessoas próximas, da nossa família, né, Carol? Porque se uma pessoa acatar isso e levar para casa, para a família, vai fazendo-se uma rede do bem, né, Carol? É isso. E a rede do bem vai falando Eu costumo dizer assim, que ninguém é o que é porque quer. Nós somos uma construção. Construção do quê? Nós somos uma construção
de pessoas ao nosso redor. Então, nós temos um pouquinho dos nossos pais, nós temos um pouquinho dos nossos amigos, e desde a nossa infância nós fomos construídos. Então, quando a gente olha para alguém que é muito problemática, quando nós olhamos para alguém que fala demais, quando a gente olha para alguém que é um pouquinho mais difícil de lidar, ou alguém que é calada, fechada, eu sempre falo para as meninas: olha, entenda uma coisa, ninguém é o que é porque quer. Essa pessoa foi construída a ser assim. Então, isso quer dizer que existem coisas dentro dela que só vai precisar ser desconstruída. E talvez Deus quer usar você. Então, seja você essa causadora de transformação. Seja você que faça com que essa fonte que habita aí do lado de dentro jorre uma essência que transforme a vida dessa pessoa. Seja cura. Seja cura. Seja cura. Então, vamos ter esse seja cura. Seja cura. Vamos ser, se a pessoa for cura, vai curar. E cada vez mais que você. E é tão bom você ver isso, né, Carol? Você que tem muitas mulheres transformadas. É magnífico, né, Carol? Você vê uma mulher transformada. Nós temos uma chave muito legal, né? Que todas as vezes que chega alguém com algum problema, né? Mateus 6,6 fala: entra no teu quarto, fecha a tua porta e fale com teu Deus. E aí alguém chega com um problema, você fala: você entrou no quarto? Você fechou a porta? Você falou com Deus? Né? Porque tá aqui a fonte de tudo. Né? Porque o ser humano por si só, ele é maldoso. É. Tem pensamentos impuros. Nós temos uma natureza pecaminosa dentro de nós. Então, se a gente for dar algo por nós mesmos, esse algo ele nunca será bom, porque nós nascemos aqui, nós crescemos aqui, nós fomos moldados aqui, e os nossos pais não foram perfeitos. Então, nós carregamos ausências. Né? Só que se a gente entender que tudo começa em Deus e a gente é próximo a esse Deus e a gente é próximo a esse Pai, aí então essa presença de Deus ela vai nos moldando. E também, Carol, muitas pessoas são vítimas. Ai, aconteceu isso comigo. Ai, isso comigo. Por que comigo? Para de ser vítima. A vida de ninguém é 100%. Tem uma passagem que eu gosto bastante, né? E aí a gente vai lembrando aqui que é o paralítico do tanque de Betesda. A Bíblia fala que esse homem, ele era paralítico há 38 anos e não podia andar. E aí, certa vez, Jesus chega até ele e faz uma pergunta para ele. A pergunta é: você quer ser curado? Então, isso quer dizer que existem pessoas, se Jesus está perguntando, isso quer dizer que tem pessoas que não querem ser curadas, elas só querem ser ouvidas. Essa é a vítima. É aquela pessoa que só quer ser ouvida, mas ela não quer mudar. Ela só quer falar da dor, mas ela não quer se posicionar. Então, quando Jesus fala assim, ó, você quer ser curado de verdade? Entendeu? Porque tem pessoa que não quer. Sim. E quem que é a vítima? A vítima é aquela pessoa que alimenta a ferida. A ferida tá ali, tá crescendo bichos ali dentro já e ela tá alimentando aquilo, porque ela acredita que se ela se manter na dor, ela tem as pessoas próximas a ela. Tem uma psicóloga dentro do nosso projeto do Clínica da Alma que ela tratou uma mulher que ela tinha câncer. E o câncer fazia com que o marido ficasse perto dela. Olha a seriedade disso. Então, ela não queria ser curada, ela queria o marido perto. E ela sabia que se ela fosse curada, o divórcio viria. Então, ela alimentava aquilo. Ela sofria, mas o que ela mais queria é ter o marido do lado. Então, ela alimentava aquela dor. Porque às vezes a gente alimenta uma dor por dependência emocional. Sim. A gente trata aquilo como nosso bichinho de estimação. A gente não muda, a gente não se posiciona, porque a gente está presa a essas pessoas. Carol, conta para as mulheres um testemunho seu, bem forte, que você viveu, que Deus te usou na sua vida ou que Deus usou você para alguma vida. E falo que o que eu estou vivendo hoje, né? Eu estudei 4 anos, na verdade, eu cresci com o script da minha vida totalmente montado. Meus pais, eles sempre trabalharam na roça. Eu vi meus pais sofrendo bastante e eu falei assim, não, eu vou me formar. Eu acho que isso é uma fala que a maioria das pessoas tem, né? Eu vou me formar e eu vou dar uma condição de vida melhor para os Melhor. meus pais. Eu Eles não vou vão dar um ter. diploma para É. eles, né? Eu falava, eu vou dar um diploma para eles, né? E eu estudei muito.
Eu estudava muito, eu me dedicava muito, porque hoje eu entendia que eu queria ser notada, porque eu carregava uma raiz de comparação e rejeição. Então, eu estudava muito para ser validada. Então, eu consegui bolsa, não paguei a faculdade. E aí, no último ano dos meus estágios, eu percebi que não porque eu queria, mas a minha rota, ela começou a ser alterada. E eu comecei a ir na contramão daquilo. E Deus começou a me pedir a minha faculdade. E eu comecei a questionar Deus. Mas por que que então eu tive uma bolsa? Por que que então o Senhor me permitiu me dedicar tanto se o Senhor ia tirar aquilo de mim? E eu queria muito trabalhar nos corredores de hospital. Eu lembro que na época de estágio eu ficava muito na UTI. E tinha um menininho lá que se chamava Mateus. Ele tinha 7 anos, ele era tetraplégico. E os pais, a família abandonou, ele morava no hospital. Então, quem era a família daquela criança eram os enfermeiros que estavam ali, eram os médicos que estavam ali. Então, a gente cuidava muito dele. E esse Mateus, infelizmente, depois de 3 anos ali dentro, ele faleceu, né? E eu falava, Deus, eu queria muito estar aqui, o senhor pode me usar aqui também. Eu não sou pastora, eu não preciso estar, né? Eu ia muito na contramão disso. E aí eu lembro uma vez que um pastor chegou em mim e falou assim que Deus ele não estava arrancando o jaleco de mim. Ele só estava trocando o propósito. Que eu não ia cuidar de corpo, mas que eu ia ser médica de almas. Então ele só fez comigo o que ele fez com Pedro. Lembra de Pedro? Ministrei até no instituto isso, Sim, eu lembro. né? Que Pedro ele era pescador de homens. Jesus vai até Pedro e fala: Pedro, eu te farei pescador, mas não é de peixe mais. Agora é pescador de almas. Então, quando eu descobri, eu acho que isso aqui foi um ciclo na minha vida, é um ponto final, é o fim de um ciclo e o início de outro totalmente diferente, porque quando eu percebi aquilo, eu vivi de uma forma mais leve, aí eu me entreguei. Porque era de Deus. E eu dou mais orgulho para os meus pais agora do que com o roteiro de vida que eu mesmo tinha montado, né? E já tinha um roteiro certo para eu viver, né? Então, eu acho que diante de todas as dores que eu vivi, muito mais profundas, né? Como fome, né? No início do nosso casamento, quando nós mudamos, a Manu tinha uns 7 meses, um aninho, até os 2 aninhos da Manu, que foi quando eu entendi o meu propósito de vida. O Natan ia trabalhar, nós não tínhamos nada dentro de casa, por conta de uma desobediência a Deus, porque Deus já tinha nos chamado para cuidar de vidas e a gente estava recusando, e pelo fato de nós não ouvirmos a Deus, a minha filha estava perdendo a audição. Então ela estava com uma infecção muito severa, estava perdendo literalmente a audição. Nós levamos ela no médico e a médica falou assim: mãe, se vocês não chegassem a tempo, a sua filha ia perder a audição. Foi quando Deus falou para o meu esposo, falou, olha, a sua filha está perdendo a audição porque vocês não querem ouvir. Meu Deus, forte. Então, quando a gente ouviu isso, a gente falou, cara, a gente não pode mais viver no sacrifício, a gente precisa viver na obediência, porque obedecer é muito mais leve. Então, eu falo assim que tem muitos testemunhos, mas Ficaríamos a tarde toda. ficaria. Vamos falar do infinito ela. Vamos lá. Que é um presente, né? Sim, é um chamado, né? Aí Ele eu falo, entende. O que que você fala para as mães, para as mulheres, que dentro do infinito elo eu te trouxe para ter, porque nós temos esse resgate da mulher. E o que que você fala para as famílias que não conhecem o método, Carol? que elas precisam entender que o método ele é necessário, né? Existe uma necessidade aqui e o método tem um instrumento e uma ferramenta de resgate que foi dado pelo próprio Deus, né? Não foi criado por homens. Foi criado primeiro no coração de Deus. É como se Deus olhasse e falasse assim, ó, é necessário que isso exista, porque existem mulheres que não serão alcançadas por nenhuma outro método, nenhuma outra fórmula, a não ser esse. Então, é um resgate e aqui existe de fato, Ari, uma ferramenta específica que Deus deu a você para resgatar essas mulheres. Então, é necessário. Eu falo que é necessário. Que Deus te faça permanecer, que Deus te faça romper,
que Deus de fato faça você viver esse propósito, sem se perder no meio do caminho. Amém. Amém. Sim, é necessário mesmo, porque eu entendo que é um propósito realmente, Sim. um propósito de Deus. Qual vai ser a sua frase que você vai deixar para as mulheres? Uma frase que eu assumi diante de Deus, né? Começo dizendo para vocês: tudo o que você precisa começa em Deus, não é fora dele. Então, independente daquilo que você está vivendo aí agora, seja com você mesmo, com as suas questões pessoais, seja com o teu casamento, seja com os seus filhos, tudo o que você precisa está em Deus. Então, se volte para ele, porque se você entender isso, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O fardo dele é leve, o jugo dele é suave. E a palavra de Jesus para nós é: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, talvez aquilo que você busca está nele e não no mundo. Eu passaria horas e horas e horas te ouvindo. Você sabe que a minha admiração por você é assim incrível. Eu trouxe um certificado de gratidão, Ah, meu um Deus! certificado de gratidão por você estar aqui falando, abrindo o teu coração, orientando essas mulheres que são do nosso infinito elo. Que Deus continue te usando, Amém. que Deus continue te abençoando. Amém. Muito, muito, muito obrigada. Mary, eu olho para a realidade das mulheres que estão no meu ciclo, principalmente das mães de crianças que são atípicas, e eu vejo o quanto isso aqui é necessário, o quanto você é necessária, como Deus mudou a tua rota para viver o que você está vivendo hoje, como o propósito dele, assim como ele fez comigo, porque a gente cria a nossa história e Deus, no meio do percurso, muda ela totalmente, e a gente vai, é como se o propósito fosse um presente, né? E a gente vai desembrulhando e a É, gente vai descobrindo só no meio do caminho por que Deus, né? sim. Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? E a gente vai descobrindo. E eu vejo que essas mães, elas são um milagre. Elas são um milagre, né? Porque isso é muito necessário para elas. Eu vejo as dores, eu vejo a entrega, eu vejo a dedicação. Nós temos muitas lá, né? Isso daqui é uma ferramenta necessária que todo mundo precisava entender, conhecer, desfrutar, se alimentar, sabe? Então permaneça. Conte com as minhas orações sempre. Muito obrigada. Se você gostou deste conteúdo, deste bate-papo, dessa entrega, se você conhece uma mulher que precisa ouvir isso que nós conversamos aqui, compartilhe, compartilhe com ela, que esse papo é do coração. Nós estamos aqui para segurar na sua mão e dizer: vem com a gente. E não se esqueça que o nosso elo seja infinito. Amém. Obrigada.